Bom, então vamos para a nossa primeira aula aqui, propriamente dita, e vamos começar falando de conceitos de computação em nuvem. Bom, o que nós vamos ver aqui nessa primeira aula? Entender os conceitos e termos básicos, identificar tecnologias de rede e armazenamento e reconhecer aspectos de design, tudo de nuvem relacionado, obviamente. Bom, vamos começar aqui com o tópico A, e ele cobre esse 1.1 aqui, que é os princípios de nuvem que a prova cobra. Antes de a gente começar, o que seria essa certificação CompTIA Cloud Essentials, né? Para quem que ela quem que deseja, qual que é o perfil de público esperado aí? São pessoas que possuem uma sólida formação técnica, mas precisam demonstrar conhecimento em negócios, ou que possuem uma sólida experiência em negócios, mas precisam demonstrar conhecimento técnico. Pessoas que desejam alcançar cargos de liderança no trabalho, desejam relacionar o conhecimento técnico e de negócios. Pessoas que são responsáveis por assessorar a organização em soluções de nuvem e que querem demonstrar relevância para a organização. Aqui a gente não vai ver um service provider em específico, vai ser mais na parte conceitual. Começando aqui, então, sobre computação em nuvem, o NIST, esse órgãozinho aqui dos Estados Unidos, National Institute of Standards and Technology, ele traz alguns conceitos pra gente aqui. Quais conceitos seriam esses? Autoatendimento sob demanda, on-demand self-servicing, amplo acesso à rede, broad network access, agrupamento de recursos, resource pooling, elasticidade rápida, rapid elasticity, creio que seja isso, mensuração de serviço, Measure Service. O que seria cada um desses? Começando aqui com o consumo sobre demanda. Os clientes de serviço em nuvem podem consumir serviços sem a necessidade de trabalhar diretamente com um provedor de serviços de nuvem, um CSP. Né? Aqui a gente vai ver muito essa siglazinha, que seria Cloud Service Provider. Em português, provedor de serviços de nuvem. As organizações podem provisionar recursos como servidores, armazenamento ou aplicativos da web quando necessário. As organizações podem provisionar recursos usando a sua própria equipe interna de TI, sem depender da equipe do provedor de serviços em nuvem. Como assim? O que seria esse consumo sob demanda? Seria basicamente você ter um painel de gerenciamento e você ir lá e contratar a sua demanda. Sem ter um vendedor de nuvem ou uma pessoa específica capacitada em nuvem, obviamente precisa de ter alguns conceitos básicos, né, de nuvem, mas como aqui diz, a sua própria equipe interna de TI é capaz de fazer esse tipo de contratação, né, para consumir isso daí de acordo com a necessidade. Amplo acesso à rede. Os recursos baseados em nuvem são acessados de uma rede. Qual rede? Qualquer uma. Ela pode ser uma rede aqui interna, local da organização, pode ser uma conexão de internet da organização, pode ser uma combinação de ambas as redes. E os recursos baseados em nuvens podem estar disponíveis globalmente, o que a maioria dos casos, né, que a gente quer hospedar alguma coisa em nuvem, a gente quer deixar isso disponível globalmente. Então aqui, o amplo acesso à rede, o que ele está querendo dizer aqui? Todos os serviços disponibilizados em nuvens, é possível você acessar isso de uma forma remota. Na verdade, esse é o modo default, né? O modo padrão de configuração e acesso de nuvem. E a gente consegue fazer isso, acessar todas as configurações, todos os recursos da nuvem de forma bem tranquila. Agrupamento de recursos. Os provedores de serviços em nuvem, eles disponibilizam para a gente recursos de rede, armazenamento e processamento. Eles alocam esses recursos agrupados para os clientes sob demanda. Para quê? Para aproveitar uma economia de escala. Vamos lá. Imagina que você precisa aqui de um processamento lá de uma máquina que use lá um vCPU. E aí, se o provedor de nuvem não tivesse esse agrupamento, né, você poderia escolher aqui entre 1 GB de RAM até, sei lá, 1 TB de RAM. De RAM. Só que ele sabe que isso aí não é muito factível. Se você vai usar aqui um vCPU, você vai usar de memória RAM no máximo 3, 4 GB. Mais que isso, você vai precisar mais de CPU. Então, o que o provedor de serviço faz? Ele faz grupos, né, tipos de máquinas, padrões, né, de vários tamanhos. Então, você tem lá um vCPU com 500
mega de memória RAM, um VCPU com 1 GB, mas dificilmente você vai achar um VCPU com 20 GB de memória RAM. Obviamente ele vai ter aqui uns 4, 8, 16 VCPU, justamente para facilitar essa contratação. E aqui a gente tem essa economia de escala, né? Quanto maior o pacote ali, obviamente, relacionado ali, né? Relativamente, você vai pagar mais barato do que quem está contratando somente um VCPUzinho aqui e 1 GB de RAM. Rápida elasticidade. Os requisitos podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo e os recursos baseados na nuvem podem ser ajustados conforme necessário. Servidores e outros recursos de hardware que podem ser subutilizados durante grande parte do ano não precisam ser adquiridos e mantidos. Não precisam mais ser adquiridos e mantidos. Como seria isso? Imagina que a sua empresa lá, ou o seu serviço que você disponibiliza, ele tem um pico de acesso durante um curto período de tempo. Por exemplo, todo final de semana lá, o seu acesso ele mais do que dobra. Você precisa comprar um servidor para você atender essa demanda de pico durante o final de semana? Não necessariamente. Você pode simplesmente escalonar suas máquinas para atender essa demanda no final de semana e lá na segunda-feira você baixa os recursos dessas máquinas, diminuindo o custo, obviamente, diminuindo o poder ali computacional, já que você não precisa daquele todo o poder ali disponibilizado. Medição de serviço. A utilização de recursos de nuvem é medida de forma cuidadosa pelos provedores de serviço de nuvem. A cobrança por recursos de nuvem é baseada no uso real de recursos. A gente costuma sempre ouvir uma seguinte frase aí sobre nuvem: respirou, pagou. Então, assim, imagina que tem o custo lá de energia para manter servidores, de refrigeração, de gerenciamento e tudo mais. Então não tem como você simplesmente deixar uma máquina lá rodando e isso sair de graça para você. A gente fala uma máquina, mas pode ser vários outros tipos de serviço. Então tem que ter bastante cuidado quando a gente vai fazer algum tipo de configuração, porque tudo que você usar em nuvem vai ser pago, vai ser cobrado. Trazer aqui um breve resumo da história de nuvem. O modelo de computação em nuvem teve início dos anos 50 e 60. O amplo acesso à internet permitiu que as organizações oferecessem serviços pela internet, em vez de só localmente, né? Através da rede local, agora também pela internet. Temos algumas datas importantes aqui da Salesforce de 99, que foi o início de fornecimento de aplicações via navegador web. Em 2002, a AWS, né? Famosinha aí, a Amazon Web Services começou os seus serviços e em 2006 tivemos o lançamento aqui do Google Apps. Bom, chegamos ao final aqui da primeira parte. Na segunda parte vamos começar a falar sobre modelos de serviços em nuvem. Beleza? Vejo vocês lá.